de exercícios, né? Tá... Foi tu que escreveu ela no papel, cara? Assim, no papel digital? Tá muito Foi bonitinho assim. aqui. Poxa, show de bola, cara. Ah, beleza, aqui é a obtenção, né? Da transformação. Beleza. Agora, essa aqui também, né? A gente fez uma parecida. Não sei se foi contigo, que eu tô dando tanta essa aula. A gente chegou a fazer uma transformação assim para obter, por meio de vetores matriciais aqui, a transformação. Acho que foi contigo, né? Só que se foi Eu contigo, eu não acho que foi, a marquei. gente achou o gás e tal. É, né? Pois é. Pô, legal. A gente fez bastante coisa. Foram 2 horas de aula, né? Então, beleza. Ah, vamos lá. Transformação linear, a imagem é o conjunto, muito bem. Vamos ver aqui. Tá. Que ele te deu uma transformação e tá te perguntando se isso aqui faz parte da imagem. E aí, como é que você faria para resolver isso sem olhar? Isso aqui é bem matemática básica, isso aqui. Se tu entende o que é imagem, o que é uma transformação como uma função. Atribuir um valor a X e ver se faz sentido, não? Não. Porque daí tu vai ficar o dia todo fazendo, né? Tu vai ter que ficar chutando valores até bater? Não faz sentido, né? Ah, Mas é fácil também. Não é chutar, mas é fácil. É resolver um sistema, né? sim, é um sistema. Isso. Então, ele está dizendo se isso aqui, se esse U, pertence à imagem de T, ou seja, é uma resposta da transformação. Ou seja, se eu consigo escrever 1 como 2x menos y, e ao mesmo tempo eu consigo escrever 2 como menos 10x mais y, entendeu? Então, tu vai ter um sistema de duas equações e duas incógnitas. Beleza? Então tá Beleza. aí, tá aí. Agora olha só o que a gente pode bater o olho e já afirmar, né? Ah, bem, não sei se dá para bater o olho e já afirmar, mas esse aqui tem uma transformação. E aqui também tem. Ah, que legal. Eu pensei que não ia ter, mas teve. Eu pensei que como eles eram muito parecidos, mas aqui era igual, não ia ter, mas teve. Acontece, né? Essas coisas é difícil de prever. Legal. Então, beleza. Resolver sisteminha, né? Às vezes os sisteminhas vão ser um pouco mais longos. O que ele está pedindo aqui? Determina a transformação linear. Ah, como assim? Determina a transformação linear? Que é a base, né? Que aqui ele já deu a transformação. A imagem da transformação. Ah, entendi. Então ele quer os vetores da base, né? E aí que tá. Porque se tu, por acaso, veja, isso aqui é um vetor, né, de 3 coordenadas. Se por acaso tu tiveres 3 vetores distintos como base, então tu pode afirmar que a imagem da transformação é o próprio R3 inteiro. E não precisa ser necessariamente o próprio R3 inteiro, né? Mas vai ser, né? Se esses caras aqui são, ó, isso foi o que ele obteve, né? 3 vetores LI. Então, com esses 3 vetores LI, você consegue descrever o R3 inteiro. Então, você pode dizer que a imagem da transformação é de fato o R3 inteiro. O contradomínio é igual à imagem. Ou seja, isso aqui é uma sobrejetora. Uma transformação sobrejetora. Beleza? Tudo bem? Beleza. Então tá bom. Bem, agora ele vai falar do núcleo. O núcleo é quando a gente descobre Essa as parte aí regras. é que eu não sei. Ah, tu não sabe? Ah, show. Meu, é que eu dei aula para um guri dessa parte aqui de núcleo, daí eu pensei que era tu, porque, novamente, né? Eu tô dando pouca aula nesse janeiro aí, né? Obviamente. Mas as aulas que estão sendo, estão sendo de álgebra linear, então estou confundindo os alunos. Bem, vamos lá para núcleo. Núcleo é fácil, cara. Núcleo, tu tem que pensar que é o zero da tua transformação. São os vetores que você coloca na transformação e a resposta é zero. Resumidamente é isso, tá bom? Então, só deixa eu fechar aqui um negócio. Pronto, agora vamos fazer isso aí. De modo geral, uma transformação linear, ela tem um vetor trivial no núcleo, né? Um elemento trivial no núcleo, que é que é o próprio vetor zero. Então, em qualquer transformação dita linear, você pode ter certeza que se você escolher, né, sendo no R3, por exemplo, x0, y0 e z0, você vai para o núcleo, ok? Essa é a solução trivial. Muito bem.
Só que tem algumas transformações que vão além disso, que tem mais combinações de x, y e z que te levam para o zero também. Isso vai depender da regra da transformação, basicamente. E também da dimensão que elas estão indo. Por exemplo, pensa comigo. Se tu tá num domínio do R3 e vai para R2, bem, alguma coisa se perdeu no caminho, certo? Porque não tem como tu ter colocado uma coisa de 3 dimensões e ter transformado ela em 2 dimensões, você ter, vamos dizer assim, entre aspas, perdido informação. Faz sentido? Sim, sim. Pois é. Então a gente vai ver acontecendo justamente isso aqui. Vamos lá. Então, aqui está a teoria aqui. Agora vamos para um exemplo. Então, uma transformação do R3 para R3, é o que ele está dizendo. A projeção ortogonal sobre o plano XY. Então, tudo bem. Uma projeção ortogonal sobre o plano XY. Tu tem um vetor, né? A gente já fez bastante isso em geometria analítica. E você consegue projetar ele lá. Essa é a regra. Essa é a regra da transformação. Agora, como se dá isso, já é outra história. A questão é que, de modo geral, se eu estou pegando um vetor e projetando ele no eixo, no plano XY, então eu estou dizendo que a coordenada z é sempre a mesma, é sempre zero. Basicamente é isso. Então, até a minha transformação, assim, de um modo bem geral, bem direto, né, que foge um pouco daquelas ideias de projeção lá da geometria analítica, até é mais fácil que, por sinal, a minha transformação aqui de um vetor que está do R3, ou seja, XYZ, para outro vetor do R3, vai ficar, então, XY0. Ok? Mantém o x e mantém o y do domínio, mas independente do zero que tu coloque aqui, veja que o z, desculpa, independente do z que você coloque, veja que o z varia muito, né? Nesse vetor v aqui, o vetor do domínio, o z está aumentando. Independente disso, depois de transformado, ele vai ser zero. Ok? Então qualquer ponto aqui que tu coloque vai te dar isso, que é as mesmas coordenadas x, y mais o zero ali no z. Muito bem. Então, olha só, né? Aquilo que eu te falei, uma informação foi perdida. A informação do eixo z. Então, de certa forma, qualquer coisa que eu coloque aqui no zero, desculpa, qualquer coisa que eu coloque ali no z, vai sumir. Vai para o núcleo, entendeu? Vai para onde não importa. Então, por isso que a gente vai dizer, então, que o vetor do núcleo aqui é o vetor 00z. Ok? Entendi. Porque se tu quer ir lá para o zero, de fato tu vai ter que dizer que esses dois caras são zero, porque eles continuam iguais depois da transformação, mas independente de quem for o teu z, tu vai para o núcleo, porque o z é obrigatoriamente zero na regra dessa transformação. Então tá aqui. Ou seja, o que, que a gente acabou de encontrar aqui? Uma base do núcleo. Né? Porque se tu isolar o z, tu não vai ter o vetorzinho 001. Então, o 001 é um vetor da base do núcleo. Qualquer múltiplo desse vai me levar para o núcleo. Se eu colocar qualquer coisa que seja múltiplo do 001, eu estou no zero dessa transformação. Muito bem, essa é a ideia, né? Então veja que ela é uma ideia bem lógica quando a gente para pensar. Né? Aqui vai acontecer a mesma coisa, olha só, obrigatoriamente. Já que eu estou tendo uma transformação que vai me levar para uma dimensão menor. Aqui não levou, né? Porque o meu vetor ele ainda trazia informação de que era zero ali. Então ia do R3 para R3. Apesar de ter uma dimensão 1 aqui no núcleo. Esse negócio de dimensão do núcleo vai ser bem importante daqui para frente, tá? Por isso que eu estou frisando tanto isso. Muito bem. Então, encontre o núcleo da transformação linear. Vamos encontrar, então, os múltiplos dos vetores, que se eu coloco aqui, vai levar para o zero. Então, beleza, essa é a nossa transformaçãozinha. Como é que eu posso fazer isso? Não é tão simples como no anterior, não é tão interpretativo, né? Bem, vamos lembrar primeiro daquilo que eu te falei agora há pouco, né? Que se eu colocar zero para os elementos, ou seja, se eu pegar o vetor nulo, eu vou para o núcleo sempre. E é o que vai acontecer, né? Jogue zero em todo mundo aqui, tu tá indo para o núcleo. Isso é bem importante, tá? Isso faz parte da ideia de uma transformação linear, porque poderia não ser o caso, né? Não poderia, né? Poderia ter o número 1 aqui, por exemplo. Ó, por exemplo, aqui, ó, x mais y mais e menos t mais 1. Poderia. Só que daí, olha só, não seria uma transformação linear. Se tivesse o número 1 ali, não seria uma transformação linear. Isso, se tu lembrar bem, tem lá também no subespaço, né?
Se tivesse esses números soltos, tu perde não é subespaço, tu perde a linearidade. Porque quando tu faz aquela regra da soma dos vetores, perde o padrão, né? Porque imagina que se tivesse um aqui e tu vai somar com outro vetor, vai aparecer o número 2 ali, entende? Então já não é o mesmo número de antes, já não seguiu a mesma regra. Por isso que passa a ser uma transformação linear de modo geral, né? Quando a gente está falando de R3, não pode ter esses números soltos. Claro, quando a gente estiver falando de polinômio pode ter e tal, mas aqui não pode. De toda forma. Se eu quero descobrir qual é o núcleo aqui, então eu tenho que pegar minha transformação e igualar ela a zero. E ao igualar cada um dos termos a zero, talvez eu consiga uma relação entre os termos. Vamos ver, ó, sisteminha. Daí tu resolve esse sistema da forma que você quiser, né, meu parceiro? Ele vai resolver aqui por matriz. Ele fez um escalonamento e chegou nessa regra aqui. Daí, eu não sei como é que você está de escalonamento e tal, e aí, você se lembra bem desses métodos de Escalonamento resolver? tranquilo. Métodos de resolver sistema, né? Você poderia também perder uma tarde inteira e ficar substituindo um no outro aqui, não tem problema também. Não tá tão difícil assim, porque até que tá diminuto aqui, né? Tu pode substituir um no outro e tal. Está quase escalonada já essa matriz, de certa forma. Mas de toda forma, a gente chega nessa relação aqui bem interessante, né? Que se a gente está falando do núcleo, né, daquilo que leva os nossos vetores para o zero, a gente sempre vai ter que o x é igual a y nesse zero, e que o t é igual a 2y. E que a única forma de zerar o z é se o z for zero. Então, tá aí, né? Então a gente tem esse vetor do núcleo aqui, ó. O x é y, o y é y, o z é sempre zero, e o t, para ir para o núcleo, né? Isso é bem importante. Então, o z está fazendo o papel do x e do y na outra transformação da projeção lá em cima. É isso aí. E aqui 2y, né? Muito bem, todo mundo então depende do y. Então tu consegue dizer que múltiplos desse vetor aqui, quando colocados no teu domínio, vão te levar para o núcleo. Beleza? Então Sim. qualquer coisa desse gênero que tu coloque vai para o núcleo. Então é isso que é interessante, né? Perceba que para tu ir para o núcleo, obrigatoriamente o teu valor de z tem que ser zero. Senão tu não consegue ir para o núcleo, né? Então é bem importante isso aí. Muito bem. E essa é a ideia, então, de modo geral, que é o núcleo igual a tua transformação a zero. Então, para isso, às vezes, tu vai ter que achar a transformação, né? Talvez tu tenha que somar ali duas transformações, esse tipo de coisa. Será que não tem nenhuma dessa aí na tua listinha ou algo do gênero? Alguma que pede núcleo, algo assim? Cara, até deve ter, deixa eu ver aqui. Naquele papel que eu tenho aqui, que eu tô olhando, não tem nada, tá? Mas é que lá falava só de subespaço mesmo. Eu acho que é na lista 5, eu não sei se eu cheguei a te mandar. Lista 5, vamos ver. Eu estava com a lista 3. E é só o arquivo que eu tenho, só a lista 3. Nem eu tô achando aqui, mas eu tenho quase certeza que é isso. Bem, se tu não achar, eu vou procurando alguma coisa aqui também. Então, aí quando tu achar, a gente faz o que tu achar ou o que eu achar. Hum, hum, hum. Aqui, ó, essa lista simplesinha aqui, ó. Que tal a gente tentar fazer umas aí para virar algo mais prático? Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, já vamos pensar, né? Eu quero que tu me diga. Essa transformação A aí, olha para ela. Ela é uma transformação linear ou não? É uma transformação. Não, não é linear. Por que não?
porque o y é zero, né? E daí? A gente viu um monte de transformação linear que o y é zero. Não confunda com o núcleo, tá? Eu tô te perguntando só se é transformação ou se não é. Coisas que a gente viu rapidinho no começo da aula e vimos bastante na outra. Então acho que é sim transformação. Ser transformação é seguir aquelas duas regras lá, a regra da soma e a regra da multiplicação por uma constante, lembra? Sim, E nesse processo manter o padrão, manter a lógica da transformação. E sim é o que vai acontecer aqui, tá? Daí eu vou fazer, mas eu quero que tu me ajude. Vou te perguntar bastante coisa durante o processo. Mas vamos falar da B primeiro. Tu acha que a B é uma transformação linear ou não? diria que é também. Ah, tu diria que é, mas tem uma multiplicação, né? Sim, tem uma multiplicação, mas quando sai também, Não, tu eu tens que acho. lembrar aquilo que eu te falei, que de modo geral, para ser um subespaço ou transformação linear, não pode ter multiplicações, não pode ter multiplicações, porque isso aumenta a ordem, já não vira linear, né? Isso aqui é um monômio de grau 2, lembra? Ah, ok. Então tu tá aumentando a ordem. Tu nunca vai ver em transformações lineares os, os parâmetros se multiplicando. Nunca, tá bom? Beleza. Até porque, pensa comigo, né? Se a gente fosse fazer aquela regra aqui nesse caso da soma, dizer que o x é x mais um, quer dizer, x1 mais x2, e o y é y1 mais y2, a hora que tu fizesse essa multiplicação, não ia manter esse formato, né? Ia dar um chuveirinho, ia dar um monte de termo misto, né? E Beleza. perderia o padrão da transformação que a gente está vendo aqui, né? Então é bem importante tu saber bater o olho e já de cara ver se é uma transformação ou não, tá? Daí provar, às vezes é meio confuso mesmo, mas você tem que saber, olhando você tem que saber. Então, ó, essa aqui é transformação e essa aqui não é. Então vamos fazer isso para depois fazer alguma conta de núcleo, beleza? Vamos provar aqui a primeira. Eu vou provar aqui com a tua ajuda e a B tu vai fazer, tu vai me provar que não é. O processo é sempre o mesmo. É sempre somar e multiplicar por uma constante. Se uma dessas regras não bater, já era. Estou colocando aqui. Agora eu vou abrir aqui para você ver. Bem, como é que a gente prova se é transformation ou não, né? A gente vai supor duas transformations diferentes aqui. Então eu vou pegar a minha primeira, vou colocar aqui os meus amiguinhos. E agora eu vou pegar de novo. Eu tô fazendo a regra da soma, tá? Qual é a ideia da regra da soma? É que quando eu somo as transformações, essa transformação, assim, algebricamente, essa soma também tem que ser um vetor da transformação. A ideia é essa. Se tu abrir a apostila lá no começão, tu vai ver isso. Ah, deixa eu ver a página aqui, vou até trazer a regra para você ver. Tá lá na primeira página. Essas duas regras aqui, olha só. Basicamente, a primeira regra ali, que eu estou tentando mostrar agora, ela está te dizendo que quando a gente uh, faz a soma de dois vetores, né, esses dois vetores também fazem parte, essa soma também faz parte da transformação. É isso que ela disse. É a ideia do subespaço lá, mesma coisa. Então agora a gente pode fazer o seguinte, vamos somar essas duas coisas aí. Então a gente vai ter esses dois mano aqui. E a gente sabe que a gente pode, né, pela regra do processinho aqui, somar todo mundo também, né? Vai ficar x1 mais Transformação de x2. x1 mais x2, mais transformação de y1 mais y2, é isso, né? Isso. Beleza? E note que isso que eu acabei de obter aqui, esse vetor preto aqui que eu acabei de desenhar, meu mouse tá uma merda, véio. Isso que eu não jogo mais LOL. Imagina se eu jogasse LOL. Isso aqui surgiria, né,
do vetor que eu vou escrever agora aqui, ó, que seria a soma desses dois dentro da transformação. Sei que é chato ficar escrevendo tudo isso, mas seria pior se fosse num quadro com giz aí. Vai por mim aqui, eu posso copiar um monte de coisa também. Né? Agora, pega essa transformação aqui, x mais y, zero, z mais t, e coloca justamente esses caras aqui. Olha só o que, que vai acontecer. Não concorda comigo? Ó, eu vou colocar até aqui embaixo para ficar bonitão. No lugar do x, eu vou colocar x1 x2. Eu posso fazer isso, são só números. Números aleatórios que eu estou escolhendo aqui. Certo, mano. No lugar do z, esse cara. No lugar do t, esse cara. E daí tu bate o olho no que eu fiz lá em cima. Oh, é a mesma coisa, não é? Concorda comigo que Sim, isso sim. aqui é exatamente igual a isso? Então a primeira regra está provada. Beleza? Então, de fato, a par da soma foi provada, é uma transformação. Agora a par da multiplicação é ainda mais fácil, né? Eu poderia ter feito junto até aqui, ter colocado a constante junto para não perder tempo. Mas eu sou um vacilão. Então, a regra da multiplicação é aquela, se tu coloca o carinha dentro do vetor, né? Ou seja, tu coloca um A aqui, A aqui, A aqui, A aqui, 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 eu posso eventualmente tirar ele para fora. E não tem problema nenhum, né? Por regra de álgebra normal aqui, eu me permitem muito que eu faça isso. Jogar lá para fora. Que por sua vez, né? Isso aqui que eu acabei de colocar é justamente a regra da minha transformaçãozinha, não é? Então tá provado as duas regras. Aqui e aqui. Tudo bem? Beleza. Any doubt? Alguma dúvida aí? Não, por enquanto não. Eu tô vendo aqui da soma, só para confirmar, mas ok, é o que eu esperava mesmo. Isso, vamos recapitular a soma aqui. A gente tem que olhar o padrão, né? O padrão Globo de qualidade lá, que é a soma de dois vetores, pode ser escrito como a transformação da soma de dois vetores pode ser escrito como a transformação de cada um desses vetores. É uma regra aqui da matemática, é a regra associativa, se eu não me engano. Que se for uma transformação linear, pode ser seguida. Note que nem todas as funções te permitem isso. Uma raiz quadrada não te permitiria, uma função quadrática também não. Exponencial também não, por aí vai. Uh, agora a gente escreveu então dois vetores diferentes, né? Um que representaria o U, outro que representaria o V. Somei os dois, e quando a gente soma esses dois carinhas, eu posso somar cada uma das componentezinhas deles. Ficou desse jeito. Não fiz nada demais. Né? Só somei as coisas, elas estão aqui. Daí agora eu propus uma outra ideia. Eu já coloquei a soma antes aqui. Eu pensei, não, vamos então dizer que o meu x é um x mais um outro x. Posso dizer isso, não tem problema nenhum. E a hora que eu faço essa substituição desses valores lá na minha transformação, tem que continuar seguindo a regra de transformação, o incrível aconteceu. Isso ficou igual ao que eu tinha obtido antes. Então, de fato, a regra vale. Ok? Beleza, ok. Beleza. Então tá aí. Agora, agora tu me ajudou, né? Um pouquinho. E agora eu não vou te ajudar. Eu vou pedir para você fazer aqui a prova, que é sempre mais fácil na matemática, né? Provar quando uma coisa não é verdade. Então aqui eu já estou te dizendo, né? A B não é uma transformação. Pode aplicar as regras da soma aqui, e tu já vai verificar isso, beleza? Mas eu quero que tu tente, porque a álgebra linear é safada. A gente, isso aqui é óbvio, né? Lógico, somou dois vetores ali, nada demais. A gente vai pegar para fazer e não consegue. Essa é a desgraça da álgebra linear. Então dá uma tentadinha aí, cara. Eu vou no banheiro e na volta você me diz o que fez. Tá beleza, tá ok.
Voltei. E aí, conseguiu provar? Cara, eu tô fazendo aqui, mas não entendo o que dá de errado, porque eu coloco dois, né? LX1 mais Y. Não. É. LX1 Y1 mais LX2 Y2. Aí fica igual X1 Y1 mais X2 Y2. Então, pelo que eu entendi, o que você fez, por enquanto, foi o primeiro caso meu aqui, né? Ah, Viu, sim, Samuel? exato. Então, vamos lá. Opa, tá meio motumbo aqui o bagulho. Vamos pegar a outra aqui, beleza. Conhece motumbo, cara? Já ouvi falar, cara. Infelizmente, acho que já teve foto. Então deixa quieto. Tava meio motumbo ali o pincel, não ia ficar legal. Agora tá. X2, Y2. Muito bem. Foi isso que tu fez até agora, certo? Perfeito. E já Perfeito. coloquei embaixo somado os dois vetores. Perfeito. Então até agora tudo certo. Fez a sominha. Vai ficar x1, y1 mais x2, y2. E se a vida fosse sempre assim, estaria tudo certo, seria uma transformação linear. Mas não é. Porque se a gente fizer o seguinte agora, fazer o que eu fiz no segundo caso aqui, que é fazer o x1 mais x2, y1 mais y2, vamos dizer assim, no domínio da transformação. Então agora eu pego a minha transformação, que diz que eu tenho que pegar o x e multiplicar pelo y, certo? Correto. Correto. Então olha só o que vai aparecer. Vai aparecer dentro de um parênteses, né? x1 mais x2 vezes y1 mais y2. Que é diferente dessa É resposta verdade. Quando a aqui. gente tira do parênteses, né, fica completamente diferente. Quando for fazer o chuveirinho, vai aparecer um termo a mais, certo? É. Isso aí, vai aparecer o x1, y1, vai aparecer o x2, y2, mas vai aparecer o duas vezes, né? Bem, vai aparecer uns termos a mais aí. Seria muito chato fazer aqui o que já mostra que não é igual, né? Muito bem. Beleza? E também, cara, se tu testasse a parada da multiplicação, também daria errado, né? Porque o que que a gente espera que apareça, né? De acordo com a regra, pô, eu não colei a regra aqui, mas de acordo com a regra, o que a gente espera que apareça seja uma constante só para fora multiplicando. É isso que a gente espera que apareça. E vai aparecer duas, vai aparecer ao quadrado. Ó, a função linear me pede que apareça isso. Se eu colocar a constante dentro do meu vetor, tá? E o que que vai acontecer se eu colocar a constantezinha aqui na minha transformação, né? Eu vou colocar ela dentro do meu vetor ali, do domínio, como eu acabei de falar. Vamos colocar aqui o A aqui e o A aqui. Então vai ficar um A aqui e um A aqui, certo? Então, de certa forma, eu posso reescrever isso aqui como A vezes A ao quadrado, XY. Então não ficou só a constante fora, ficou a constante ao quadrado fora. Entendeu? Calma aí que eu tô buscando ainda. Por que a constante ao quadrado? Ah, É A porque vezes A é A ao quadrado, né? nos dois, né? É Tem nos isso. dois, exatamente. Ok. Então, pifou a regra aí, né? Não vale. Beleza? Por isso que eu te Beleza. digo, existem padrões assim que tu verifica já de cara, né? Se a coisa é transformação ou não, né? Isso é o legal da transformação linear. Às vezes é difícil provar, mas tu sabe. Tu olha pra ela e sabe. Isso é muito bom. Então, sempre que Beleza? tiver multiplicação e expoente, não é, né? Exato. A gente tá buscando só coisas lineares. Tem que tomar cuidado um pouco sempre, né? Porque, por exemplo, aqui vai ter multiplicação, né? Na polinomial. É polinômio, né? O que não vai poder ter ali é a multiplicação dos coeficientes dos polinômios. Que nem, por exemplo, né, quando tem uma báscara. Lembra que a báscara é ax quadrado mais bx mais c? Sim, sim. É Basication, lá do nono ano do fundamental, né? Então, esses coeficientes, eles nunca se relacionam, né? Quando tu soma as báscaras, óbvio, né? Nem entra na nossa cabeça isso, eles se relacionarem. Mas pode ser que em alguma transformação eles coloquem a relação entre eles, né? O A multiplicando o C, por exemplo. Daí já não é uma transformação linear, entendeu?
A ideia é essa. Muito bem. Vamos ver se tem alguma coisa de núcleo aqui, velho. Acho que tem. Não achou nada aí nas tuas coisas, não? Eu parei de procurar, mas eu deixei aberto aqui. Posso. Na lista 5 mesmo. E eu vi que eu te mandei pelo WhatsApp. Foi no primeiro dia que eu te mandei. Ah, pode ser que. Pode ser que eu já tenha pagado, velho. Mas deixa eu procurar na tua pasta, ó. Se você apagou, eu te mando aqui de novo. Se você quiser, eu te mando, nem que você não quer apagar. Tá tudo bem organizadinho aqui, vamos ver. Lista 3 tem a L3, tem a lista 3. Vamos ver se elas são diferentes. L3 é tu que fez, a lista 3 é um arquivo Isso. PDF. Beleza. É, Show. Qual a questão? ah, apagou por aquele negócio de tempo, né? Mas tudo bem, eu te mando aqui de novo. Tá bem fácil para eu achar. Não, eu já peguei já. Qual questão tu queres? Tu achou já alguma que envolve núcleo ali? Eu não tô lendo nada ainda aqui. Eu achei, mas. Deixa Não eu tem ver. nenhuma pedindo exatamente o núcleo por enquanto. Um minutinho. Eu acho que não tem. Não vi a palavra núcleo na lista. Aqui. Você tá em qual? Na 5, né? Na lista 5. Não, essa eu não tenho, né? É bom tu me mandar. Ah, tá. Então, calma aí. Pronto, já te enviei. Show. Vamos ver. Nha, 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 nha. Vamos ver o que fala da núcleo. A questão 5. Questão 5. Determine o núcleo e a imagem das seguintes transformações. Tá bom. Leve então, né? Que essas questões aqui por hora estão de boa. Esse aqui. Cadê? Tu quer encontrar o que primeiro? Núcleo ou a imagem? Hum, Primeiro a imagem, né? Ah, você que sabe. Eu vou É, encontrar a imagem então. E depois aí, o como é que faz para núcleo. encontrar a imagem? Me fala aí, Giuseppe. Só fazer a transformação, né? A gente vai colocar nesse aqui, nesse primeiro exemplo, vai ser x. Não, a gente vai separar, né? Então vai ficar x vezes 1 vezes 1. Não, x vezes 1,1. Aí depois y vezes menos 1,0 e depois z vezes 0,-1. É isso? Isso aí. Aí o núcleo vai ser quando isso leva a zero, né? Exato. Beleza. E aí? Qual que é o núcleo então? Me diga. Vamos dizer assim, vamos. Eu quero fazer a pergunta mais clara do que o que está ali no seu enunciado. Qual é o vetor da base do núcleo? Que nem você acabou de encontrar aqui os vetores da base da imagem, né? Eu até posso escrever bonitinho assim, que é a base da imagem. O pessoal gosta de chamar de betas bases. Eu vou chamar base da O imagem. núcleo pode ser 0,00? Opa, eu falei para você que pode, né? Lembra que eu disse que essa é a solução trivial? Todos os Sim. vetores, as transformações têm pelo menos isso como resposta, né?
E tu tá concluindo que o núcleo é isso mesmo? Sim, sim. Não, na verdade, pode ser. É porque y e x zera o r. Não, y e z zera o x, né? YZ0X? Sim, Não porque entendi o que você quis dizer, mas. x mais y mais z que é igual a zero zero zero. Digamos que tu tenha x igual a zero, y igual a zero. Se o z não for zero, já também não está no núcleo. Se o z for um, já não está no núcleo. Todo mundo tem que Exato. ser zero para ir pro zero. Todo mundo tem que ser Sim. zero no domínio para ir pro zero na imagem. Então, a gente chega nesse fato importante que é aqui, que o único vetor que está levando para o núcleo é o vetor 000, ou seja, a única solução que a gente tem é a trivial. Isso é muito importante, muito, muito importante, por quê? Porque a gente aqui, né, eu não cheguei a falar, né, porque está lá na página 72 da apostila, depois eu quero que tu dê uma olhada, mas tem lá o teorema 130, entre outros vários teoremas muito importantes, é esse aqui, olha só. Se tu tem uma transformação que está indo de um domínio com uma determinada dimensão para um contradomínio com uma outra dimensão, então a dimensão do núcleo da transformação, quer é núcleo, tá? Mais a dimensão da imagem da transformação é igual à dimensão do espaço do domínio. Então vamos ver se isso faz sentido aqui para o nosso caso. Qual que é, no nosso caso aqui, a dimensão do domínio? É o R3, né? O nosso domínio é o R3, Exato. tudo bem? Então é 3 de dimensão, Exato. certo? Bom, muito bom. Qual que é a dimensão da imagem? Isso a gente pode ver claramente pela quantidade de vetores da base da imagem. São 3. É isso. Cada um uma dimensão. Então, a dimensão da base é 3. Da base da imagem é 3. É Mas, 3. cara, Pronto. me tira uma Diga. dúvida. A imagem não é como o vetor fica depois da transformação? Como vetor, como Ahn, espaço, o subespaço, o que for. sim, a imagem tem a ver com isso. Sim, por quê? Mas se a gente está saindo de R3 para R2, como é que vai ter dimensão 3? Bem, tu me provou que tem 3. Não fui eu. Tu me disse que aqui tem 3 vetores Sim, na sim, base da mas imagem. Porque na três vetores. prática, a nossa imagem depende de 3 coordenadas, é isso. Ela depende dessa forma aqui meio curiosa, né? Mas ela depende de 3 coordenadas, então a dimensão dela é 3. Mas isso está em R2. Sim, tá na R2. Ok. Mas isso é bem comum, né? Para pensar numa tabela de preços. O valor do preço é um escalar, é uma coisa de uma dimensão só, o valor do que tu paga na tua conta de mercado. Só que ela não depende a conta do mercado, aquele único valor de uma dimensão só, ela não depende de um monte de parâmetros, que é o preço de cada produto que tu comprou vezes a quantidade deles. Então, Sim, na sim. prática, tu está saindo de um domínio de uma dimensão de 50, né, que são 50 produtos que tu comprou, e indo para uma dimensão, a dimensão do contradomínio, né, da tua compra é um só, porque é o próprio valor do contradomínio. Só que esse valor depende de um monte de outras coisas. É o que está acontecendo aqui, né? Apesar de a gente estar indo para R2, o vetorzinho lá no R2 depende de 3 componentes, beleza? Beleza. Então Ok. ele, então a nossa imagem é de 3 dimensões, mas o contradomínio é de 2. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Costuma a gente trabalhar lá no cálculo que o contradomínio é igual à imagem, mas nem sempre é, né? Por causa desse tipo de situação, beleza? Então a dimensão da imagem é 3. E daí, olha só, se essa regra é sempre válida, obrigatoriamente a dimensão do núcleo tem que ser zero, né? Para manter a regra. E foi o que a gente observou. Porque se a gente chegou que o núcleo só tem dentro dele a solução trivial, 000, então obrigatoriamente, né? Aqui é zero. Beleza? Aquilo ali não é um vetor, né? Aquilo ali é a ausência de um vetor. Beleza, velho? Show. Ok. Show de bola demais, velho. Conseguimos resolver aí. Então, olha só o que eu vou te recomendar, né, cara? Tem uns exemplos. Bem, faça as coisas da tua lista, óbvio. Mas eu quero que tu venha na página 80 e poucos aqui, que é onde está a lista de exercício, né? E bata o olho nessas transformações
E só escreva assim, bateu o olho e diga, ó, essa eu acho que é, essa eu acho que não é essa. E daí tu me traz amanhã, tá bom? Todas as Tá. tuas Qual que é a página? 83 do PDF. Tá, ok. Tá. Eu não quero que tu faça a conta. Só se tu tiver com muito tempo sobrando. Faz da tua lista, mas eu quero que tu faça isso, né? Bata o olho e me diga se é ou não. É isso. Pode ser que caia bastante essa questão de injetor e sobrejetor. É isso, tá tudo naquela página que eu te falei agora há pouco, eu já esqueci porque a minha memória é perca da glória. 72. 72, exatamente. Essas definições estão todas dentro de teoremas. O pessoal costuma cobrar bastante isso teórico, hein? Tanto é que na atividade que eu fiz esses dias, perguntava um caso bem específico ali de função injetora. E é isso, velho. As questões aqui elas são bem introdutórias. Se tiver difíceis da tua lista, faz algumas que estão aqui, beleza? Tá, beleza. Tá, Show beleza. de bola. Então tá bom, meu querido. Até amanhã, então, às 9, né? Às 9. Às 9. Eu, cara. Traga dúvida. Valeu, cara. Até. Deixar. Falou.